Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo. Basta que para isso você acesse, por exemplo, o nosso site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, estamos com live dos programas em todas as redes sociais, Twitter, YouTube e também no Facebook. Lembrando que para o Facebook, você participa, interage conosco, manda os seus recados aqui. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco, tá certo? Bom, vamos começar o programa de hoje. Assunto que envolve o Grêmio, claro, o início dessa disputa semifinal na Copa do Brasil, amanhã diante do Atlético Paranaense, jogo na Arena aqui em Porto Alegre, depois na outra semana lá em Curitiba. E também a questão do Internacional, Opa, desculpa. Só dia 4 de setembro. Não é na outra semana? Não, na outra semana. Não, é na outra ainda. Na outra. É na outra ou na outra? É 3 semanas. Oportuna a correção. Eu confesso para vocês que eu ainda não estou bem sintonizado, mas vou fazer o possível para durante o programa me sintonizar, né, Aveline? José Aveline Neto, obrigado pela presença mais uma vez aí, nos trazendo a mais recente edição da revista Gol, né, que aqui está. Aveline, quais são os destaques? Já tem um destaque na capa ali, né? Esquenta a rivalidade Grenal, justamente por conta dessas duas competições, que é a manchete de capa aqui. De Grêmio Internacional estarem agora aí se aproximando, quem sabe, da final da Copa do Brasil esse ano, né? Que é um fato histórico, inédito. Já aconteceu isso em Minas Gerais, né, Rogério? Sim, né? Sim, Atlético e Cruzeiro nesse dia. Né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, aí, com a sua potência do seu futebol, dois grandes clubes que já conquistaram títulos mundiais da América, teriam essa oportunidade de jogar a final, e é bem provável, dependendo do jogo de hoje, se o Grêmio passar, aliás, amanhã, se o Grêmio passar amanhã, e o Grêmio tem um esquema de jogo parecido com a do Atlético, porém, o estilo é diferente, e o Grêmio tem dois jogadores que são extremamente individualistas e bons, que é o Everton e ainda eu considero o PP, né? PP. E o Grêmio tem essas duas forças aí individuais que fazem a diferença. Sabes que o Grêmio... Deixa eu falar antes da tua revista mais um pouco, né? Vendeu o teu peixe aqui também, hein? Os pôsteres aqui da segundona do Campeonato Gaúcho, é isso? Exato. Do Guarani... E do Brasil de Farroupilha. Que deram acesso a... O Guarani de Bagé, né? O Guarani de Bagé. Guarani de Bagé. Perfeitamente. Aqui, e o vice-campeão também, o Brasil de Farroupilha aqui. São os pôsteres dessa edição da revista Gol. Ok? Ok. E também tem uma reportagem aqui que você apresentava a delegação para o Pan-Americano, a delegação gaúcha dos atletas gaúchos, né, que foram ao Pan-Americano. Aliás, desde 1963. Não, 56. 56? Estou falando do vice-campeonato. 56, não foi no Brasil, né? 56 ou 63? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver uma... 56 anos. Não, foi 63, 56 anos. 63. 56 anos. Nessa aí eu estava certo, viu? O Bavaresco veio para me corrigir hoje no programa aqui. Não, são 56 anos, tem razão. 56 anos, desde 1963, que o Brasil não chegava nessa posição.
de vice-campeão do Pan-Americano. Claro, em primeiro lugar, os Estados Unidos, sempre disparado, não tem. Não, e derrotando no basquete feminino a seleção norte-americana. O carro-chefe da revista é o futebol, Rogério. Sim. Mas o nosso slogan da revista, o slogan é a revista de todos os esportes. Formas que a gente procurou nessa edição dar destaque ao Pan-Americano, que são os jogos que estão sendo disputados em Lima, né? E é uma oportunidade que a gente fez e dá importância para os atletas nossos aqui do Rio Grande do Sul, especialmente aqui da Sojipa e do União. Atletas que têm história grande aí, como a Mayra Aguiar e entre outros atletas. Que ganhou medalha de ouro, por falar nisso. Medalha de ouro, Então nós procuramos, assim, nessa edição, dar o destaque principalmente para os jogadores, para os atletas do Rio Grande do Sul. Então é o destaque forte, independente do futebol e dos pôsteres dos dois clubes que subiram a divisão de acesso. O Guarani de Bagé e o Brasil de Farroupilha. Muito bom, muito bom. É a edição que está nas bancas aí da revista Gol. Diogo Rossi conosco aqui também. Eu fazia a abertura do programa, ia falar dessa questão do Grêmio, mas tem também o Internacional que repete o caso Richelli. Não sei se nas mesmas circunstâncias, mas esse Bruno Silva, o Internacional já não tentou trazer e o Bruno Silva já não deu uma esnobada no Internacional, ou estou enganado? Não, ontem a gente debateu sobre isso aqui e eu não concordo que ele tenha esnobado o Internacional. Tu tem duas propostas para trocar de emprego. Uma é para uma empresa que está falindo e a outra é para uma empresa que está sendo vendida para um grande clube, para uma grande empresa norte-americana e vai crescer. Para onde é que tu vai? O Cruzeiro estava sendo vendido por uma grande Não, empresa? o Cruzeiro estava sendo campeão, ia ser campeão da Copa do Brasil naquela temporada, já tinha sido semifinalista no ano anterior, tinha Libertadores da América para disputar, estava em grande fase e o Internacional estava indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom, ok. É isso, eu vou para o que é melhor. Ele que seja feliz lá. Isso. Mas e por que tem que vir agora? Porque agora o Inter quis de novo e o Inter está numa De boa novo, fase de e ele novo. quis. Aí vai repetir o mesmo processo do Richelli. Peraí, justiça seja feita. O Inter tentou no ano passado. 2017. Não, 2018, quando ele estava saindo do Botafogo. Perfeito, tudo certo. Mas mesmo assim, estava vindo da Série B. Foi pro Cruzeiro. Porque tu prefere ir para um time que tinha sido campeão da Copa do Brasil ou para um time que estava vindo da Série B? Pra mim, eles são bom Internacional. Porque ele não. A grandeza do Internacional bolhufa. Se tá vindo da Série B, tá vindo da terceira divisão, da quarta divisão. O Internacional é um time campeão mundial, tricampeão brasileiro. Se o Bruno Silva não conhecia essa história e resolveu escolher o Cruzeiro, seja por motivos A, B ou C. É que o bicampeonato da Libertadores e o campeonato mundial do Inter não foi em 2017, né? Não, perfeito, mas ele escolheu um caminho. O caminho foi o Cruzeiro. Tudo não bem, quis o mas eu acho que é um caminho, não é esnobar. Esnobar é tipo, o Inter, Mas tu mesmo ressaltou que porque o Inter estava vindo da segunda divisão poderia ser um caminho. Isso pra mim é esnobar, tá vindo da segunda divisão, eu não quero. Eram dois caminhos, um caminho de um time que estava vindo da segunda divisão. Se esse foi o pensamento, se esse foi o pensamento tá vindo da segunda divisão, pra mim é esnobar. Pensamento assim, dessa maneira. Eu não vejo. Olha, eu quero dizer que eu não concordo com esse negócio de esnobar. Eu acho que o jogador de futebol, ele analisa, enfim, pode até que ele tenha analisado errado, eu não vou entrar no mérito. Mas, enfim, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro ano passado. Né? Foi? Levantou uma taça, então não dá para dizer que ele estava errado. Assim como não dá para dizer... Eu não estou criticando o jogador. Não, eu te entendi. Tu está criticando o jogador. Alguém que vai trazê-lo depois dele ter o Internacional. Mas eu não concordo contigo que também. Por exemplo, vamos pegar... O Internacional só não contratou, por exemplo, o Leonardo Moura, porque o Grêmio contratou o Leonardo Moura antes. Porque era uma outra paixão antiga do Internacional do Leonardo Moura. Vários anos e várias direções tentaram o Leonardo Moura. O Richelli foi a mesma coisa. Várias direções tentaram o Richelli. Tá aí o Richelli agora. Ficou quanto tempo encostado, curando uma lesão, enfim e tal. Até agora não deu a resposta. Agora vem o Bruno Silva. Que Bruno Silva vai chegar aqui? O Bruno Silva que era titular, multifuncional no Botafogo, ou esse jogador apagado, apático, que pode ter a faixa de campeão do Cruzeiro, mas que não foi titular nunca na equipe? Tá, mas aí a tua restrição é o futebol do cara. Nós temos que separar. Desculpe,
Eu não quero virar antagonista teu aqui no programa hoje, mas uma coisa, eu posso concordar contigo, eu também acho que ele não vem em boa fase, isso é outra coisa. Acho que é uma contratação interessante do Inter. Eu acho também, eu gosto. Em termos de número, é um jogador já bem rodado, é um jogador que jogou em time grande. Não, mas jogou a maioria dos times, jogou só em time pequeno. Não 90%. Botafogo. Não, os últimos. Botafogo e Cruzeiro, Fluminense, cara. Os dois grandes times que ele jogou. 3 times, mas ficou pouco tempo, mas a grande maioria dos times que ele passou foram os times bagaceira, pequenos. Para não dizer... O Avelino já Chapecoense, Figueirense, Fluminense e Botafogo são médios. Cruzeiro. Ponte Preta. São também, médios, né? Agora, Cruzeiro e Inter são os grandes dois clubes da carreira dele. Só Cruzeiro. Agora ele tá Fluminense também, né? Jogou no Fluminense. Mas não sei, acho que é médio Fluminense hoje, né? Hoje. Mas assim, eu acho uma boa Outra questão também é Eu a gosto. idade, porque nos dias de hoje a gente convive com contratações de atletas acima de 30 anos. 33. Não, isso é uma outra pauta interessante. Mas o Inter, ele não vem para 6 meses. Ele não vem para ser a solução. O Bruno Silva vem para grupo. É diferente do Ranfran. De 6 meses, como o Avelino disse. Do Ranfran ou do outro lá, do Daniel e tal. Todos são jogadores acima de 30 anos que vêm para ser titulares. Aí eu concordo contigo. É discutível. Olha aqui, eu estou rindo porque o Jairo Adriano de Mello, primeiro eu quero agradecer muito ao Jairo, né? Me faz elogios aqui, agradeço muito que tenha havido esse nosso reencontro aqui através da televisão, né? E o Jairo, com muito bom humor, diz aqui o seguinte: a Gisele Bündchen me esnobou num baile em Horizontina, faz uns 15 anos. Se ela quiser vir agora, eu aceito. É isso aí. Mas aí, Jairo, é a Gisele Bündchen, né? É a Gisele Bündchen, quer dizer, não pode nem se comparar né, com esse Bruno Silva aí. Eu vou concordar com ele. Me dá uma Gisele Bündchen da base do Inter para jogar no lugar do Edenilson. A semifinal de uma Copa do Brasil e a Libertadores da América. Tá, mas ele já vem para jogar ali? Ele vem para jogar Libertadores, né? Porque o Inter não tem o Edenilson. Cadê o Edenilson? Tá, mas eu não utilizaria o Bruno Silva. Eu, particularmente, acho que é outro. Mas ali vai jogar o Nonato. Eu entendo o negócio, eu entendo a circunstância, mas eu não contrataria o Bruno Silva. Eu entendo a circunstância de o Inter ter jogadores lesionados, Nossa, vocês estão... o Rodrigo Dourado, mas é que eu não vejo a necessidade da contratação do Bruno Silva. Tu acha que a gente tá azedo, Bavarese? Eu acho que vocês estão bem exigentes, assim, pô... Um padrão Gisele Bündchen. Eu gosto do Bruno Silva. Eu, particularmente, desse nível de jogador, o Internacional já tem uns botões. Ok, então vamos fazer o seguinte, tu tá precisando no meio campo do Grêmio, eu tô mesmo, e eu contrataria o Bruno Silva. Tu contrataria o Bruno Silva para ficar onde? Sim. Para jogar onde? Por exemplo, poderia ter jogado no lugar do... Do Tassiano, do Darlan. Não, do Cassiano não vou... Mas do Galhardo, com certeza, né? E ele jogaria ali e o Tassiano jogaria onde ele joga melhor, que é na direita, e o Grêmio não teria sido aquele arremedo ridículo que foi no segundo tempo. Sim, mas o Galhardo não... Então, se tu oferece pra mim, não é a Gisele. Mas tu tá sendo simples. O Galhardo não tá jogando ali por necessidade, porque o Grêmio não tem jogador pra jogar pelo lado direito. O Galhardo tá jogando ali porque o Renato quer. Mas isso é simples. Não, mas aí tu oferece uma coisa melhor pra ele vai dizer que não quer. Não, mas o Renato tem o Patrick. O Patrick joga muito mais que o Galhardo ali pelo lado direito, o Renato prefere escolher o Galhardo. É verdade. Então, não é por falta de opção que o Renato está escolhendo o Galhardo pelo lado direito. É por uma simples escolha, por desejo do treinador. Vocês me ajudam. O Galhardo foi o que jogou no Grêmio há uns 5, 6 anos. Não, mas pro lateral direito ele é razoável. Numa época ele jogava bem pelo lado direito. Não, mas ele joga bem. Na lateral mas não onde ele está sendo. O que eu faria era, não colocaria o Léo Moura, que ele só pode jogar sob circunstâncias muito especiais, que é um jogador que ele fisicamente já não tem mais condições, embora seja caraca, com a bola no pé. Mas ele não tem a vitalidade. Eu botaria o Galhardo ali e um outro jogador. Tá, e o Bruno Silva? Não, tu perguntasse para mim, eu colocaria ele. Eu contrataria se fosse pro Aí tu não botaria nem o Patrick, que tá o Thiago falando. Não, mas o Patrick não faria essa inversão. Ele poderia jogar como volante. O Grêmio aquele dia jogou sem nenhum primeiro volante. Eu não queria trazer o assunto pro Grêmio, só tô Não, mas nós estamos misturando aí. Ele jogou sem nenhum primeiro volante. O assunto é a conveniência da contratação do Bruno Silva pelo Internacional. E nós estamos fazendo aí uma analogia em relação ao Grêmio. Hoje todo mundo... Tu tiraria quem desse meio campo? Tu tiraria daquele o Jean-Pierre? que jogou. Não, tu tá falando. Eu tô falando
para grupo, não diz que ele vai ser titular. O Bruno assim Silva como no Inter não vai ser titular. Ele vem por uma no Inter ele contingência. está vindo para ser... Não, mas por uma emergência. Uma emergência. Tá, e não tem ninguém, não tem... Não tem. O Thiago está falando... Vocês estão aí falando essa de avaliação jogadores... não é minha. É, Essa avaliação pois é. não é minha. Mas não tem. Para a minha visão, tem. Tem um jogador que está jogando a Série B com a camisa do Vila Nova de Goiás e pode se soma as características do Bruno Silva e tu não gasta dinheiro, que é o Ramon. Eu pegaria o Ramon, que já é da base do Internacional, já é um artigo do Internacional, já é um fruto e é o que o Internacional paga, e traria de volta. Mas o Ramon, ele é da função também? É da função, eu não... Tá, mas tu botaria o Ramon na semifinal do Eu Libertadores contra o colocaria. Flamengo? É que eu não entendo essa necessidade Não, de tá. ter que ser jogador cascudo, Não, tem que tá. ser jogador que, É só isso. que marque. O Grêmio foi campeão da Libertadores quando perdeu o seu capitão, que foi o Maicon, com o Arthur, que é o jogador da base, colocando pra jogar. Mas ele não entrou na semifinal, né? Bom, e não tem o Nonato pra entrar, e o Nonato tá entrou pedindo antes, passagem. O Arthur entrou na fase de grupos contra um time Bom, bagaceiro. pra mas tem o usar a Nonato expressão do- agora, o Nonato entrou em toda a primeira fase, todos os jogos da primeira fase, não dá pra jogar o Nonato contra o Flamengo? Dá pra jogar, só que Não tu vai ter- acha que precisa ele vai contratar e gastar dinheiro com o Bruno Silva, essa é a questão. Você ficar gastando dinheiro com um jogador mediano. Veio de graça. De mediano, o Inter já tem os borbotões. Mas veio de Bom, o graça. Richelli também veio de graça e está sendo um estorvo no Eu Internacional. concordo com o Thiago, porque o Internacional parece assim uma cisma, assim, sempre contratando jogadores que já estão acima de 30 anos, jogadores quebrados. E tudo Foi o mesmo caso do tamanho, Richelli. tudo mesmo tamanho. Isso aí é um desgaste, porque parece que não tem uma comissão técnica, não tem gente especializada para buscar jogador. No mundo inteiro tem jogador de várias posições, de qualidades bons. Poxa, mas será que é só aqui, na esquina, logo ali adiante, buscam jogadores que não tem projeção, não Pra tem mim, o grande problema nome, não passou por grandes times. O grande problema do Bruno Silva Eu é vejo que o... Diga, Diogo. Não, pra mim o grande problema do Bruno Silva é que ele é o 16º jogador dessa função que o Inter contrata. Esse é o problema. Pra mim não é o problema do Bruno Silva. O problema não é o Bruno Silva. O problema é que das últimas gestões, e colocando essa também na pauta, foram 16 jogadores para a função. E você não conseguiu acertar em nenhum. 16 para a mesma função? Sim, 16 volantes. E aí, quantos deram resultado? Nenhum. Olha, o Lindoso... O Lindoso que ainda é uma incógnita. Edenilson, Patrick. O Lindoso eu considero uma incógnita. 3 de 16. O que me sinaliza pior nessa história da contratação do Bruno Silva, eu não contrataria justamente nesse aspecto. Eu vejo que se ele preferiu o Cruzeiro 1 ano, 2 anos atrás... Eu realmente não contrataria o jogador, porque eu não sei qual é o espírito dele. Qual é o espírito que ele vai vir agora? Ele não tinha o espírito da equipe. O espírito dele é o dinheiro. O espírito dele é da equipe que está em evidência. Tá? Esse é o espírito do jogador. Então eu vou trazer um jogador que eu sei que ele é dinheirista, que ele é... As opções são outras, não é por um projeto. Não é por aquilo que foi apresentado. Não dá para dizer isso, cara. Ele foi jogar no eu Botafogo falido, na Libertadores da América. Eu estou fazendo essa avaliação, Diogo. A avaliação mas é minha. injusta essa avaliação. A avaliação é minha, entendeu? Seja quais forem as razões, eu não vejo que esse jogador ele tenha essa integração. Pode até chegar aqui no Internacional e se mostrar completamente diferente. Mas essa é a avaliação prévia. Pelo caso todo que eu tenho. E o que me preocupa mais é o seguinte, que parece que aí decai a confiança em cima do Nonato. Numa hora que tu precisa ter... Número, Rogério. Número do quê? Número de jogadores. Mas vem cá, mas tu tem opções. Tu tem opções para ali. A opção de substituição imediata não seria o Nonato? Pode ser. Pois é, mas sim, então... O banco. Hã? E aí tu põe quem no banco? Mas vem cá, tu tem quantos outros... Tu precisa ter um jogador que... Ele é volante, o Bruno Silva? É um volante que já jogou de lateral direito e tal? Ele é um nunca jogou de lateral direito. Nunca jogou de lateral direito. Como no Botafogo ele fazia essa ala? Não, no Botafogo ele foi meia-direita num jogo contra o Grêmio específico. Para travar o Bruno Cortes. Ele fez ala no Botafogo? Não fez ala, porque o Botafogo nunca jogou com 3 zagueiros. Dá uma olhada em várias escalações do Botafogo, se ele não for jogador pela direita. Eu acompanhei em 2017, fiz muitos relatórios sobre os adversários do Grêmio da Libertadores. Ele nunca jogou de lateral.
É que a grande questão é a seguinte, o Inter está contratando um jogador porque nas quartas de final da Libertadores ele vai ficar forte, precisa contratar um jogador para recompor, mas não tem como deixar no banco de reservas Richelli e Gabriel, jogadores que o Inter apostou durante 6 meses de temporada. O Richelli já tá, só que o Richelli tem que substituir o Mas Lindoso. é que não há necessidade de gastar dinheiro com o Bruno Silva, esse é o ponto, não há necessidade, não há essa necessidade. Porque um jogador de mesmo tamanho, você vai gastar dinheiro para um atleta que você vai sentir a necessidade em 2 jogos para ele. 2 jogos e você não sabe se ele vai corresponder, porque no Fluminense ele não correspondeu. E se ele corresponde, vira titular, que nem o Lindoso? Bom, todo. Não, é que a gente tá falando no si, né? Mas o Lindoso também foi cravejado de pau aqui. Eu não critiquei o Lindoso. Cravejado de pau. Eu não critiquei o Lindoso. Nunca nem tinham visto o Lindoso jogar na vida e criticaram. Eu não critiquei o Lindoso. O Eduardo Freixo está dizendo aqui na minha watch party aqui, são 4 meses a contratação até o final do ano. Sim, só? até o final do ano. O Grêmio contratou um cara assim, foi campeão da Libertadores. Era o Cícero. Depois ficou. Mas com um currículo E completamente por que saiu o distinto. Cícero? Ih, depois de muito tempo ele saiu. Sim, ficou 1 ano mais. E não renovou por quê? Por causa de dinheiro. Tá, mas isso aí é normal. Então é isso que o Internacional está correndo risco também. E foi para um clube para ganhar menos. Está correndo risco também. Não, mas isso aí depois de um tempo, ele queria mais. Né? Mas aí é do mercado. Ele chegou aqui e disse pro Grêmio, olha, eu quero tanto. O Grêmio disse, não, valeu, obrigado. Ele ficou 3 meses sem ninguém e pegou o Botafogo. Não dá para comparar essa contratação do Bruno Silva com a do Cícero, porque o currículo do Cícero, primeiro que é... O Cícero nem estava jogando no São Paulo quando o Grêmio contratou, ele estava 6 meses parado. Mas uma coisa é o Cícero, que era campeão, era vice de Libertadores da América, campeão de Copa do Brasil, com um currículo vitorioso, com clubes no qual ele sempre foi destaque. Tanto que ele veio e foi campeão. Outra coisa é o Bruno Silva, que está sendo chutado do Fluminense, que está lutando contra o rebaixamento. Deve ser difícil. Não dá para comparar. Deve ser difícil, não seu dá. Inter, olha. Não dá para comparar. Mas que eu acho que a turma está exigente, tá, mas tudo bem. Eu acho que o Internacional ainda, o critério de avaliação da comissão técnica ainda está defasada. O Rodrigo Caetano foi contratado com o objetivo de fazer essas avaliações e ele é competente para isso, mas ainda carece de problema internacional no que tange essas contratações, que são sempre contratações irregulares, jogadores velhos, jogadores com problema de lesão, como é o caso de Richelli e entre outros jogadores. E eu acho que o Internacional precisaria fazer uma renovação na sua comissão técnica, porque é um grande clube, tem potencial para isso, e o Internacional precisa sempre pensar lá na frente, ser grande para disputar grandes jogos, realmente é necessário ter uma comissão para avaliar qualidade técnica de jogadores potenciais para jogar num clube campeão do mundo. Mas, gente, o Internacional não chegava em nada relevante, nem na Série B, há muito tempo. E agora que está chegando, vocês estão criticando, eu não consigo entender. Não, mas eu estou criticando a contratação. Estou falando do Avelini. A questão é a contratação, as contratações que Mas são essas contratações que estão trazendo o Inter até aqui. Não, mas o Richelli não é um jogador que está dando a oportunidade para o Internacional chegar lá. Não, tu está te pegando num jogador. Bruno. Eu estou falando de uma política. O Internacional, essa política que está sendo criticada, por ti tu falasse, a política. De contratações, assim, não da política de manter o esquema. O esquema de jogo do Internacional... Não estou falando disso, estou falando de contratação. Tu está criticando. Sim, mas essas contratações que tu está criticando, que fazem parte de uma política que é um todo, política de futebol, é que estão trazendo o Inter até aqui, onde ele nunca esteve nos últimos... Me ajuda aí, Rogério. Desde 2010? Não, é que eu acho que o grande ponto, Bavaresco, é que essa diretoria assumiu com o discurso que faria diferente. E até o momento, no aspecto contratações... é muito diferente, cara. Com as gestões passadas do Internacional, não é nada muito extraordinário, Bavaresco. O que o Inter está fazendo? Com os resultados das últimas gestões do Internacional, essa diretoria é a mesma coisa. Com exceção do ano de 2016, que foi um desastre, eu concordo contigo, mas se a gente for refletir com as outras temporadas do Internacional, o Inter, com essa diretoria, está fazendo mais do mesmo. Contratando aos borbotões, acertando em algumas posições e errando de monte. Não tem nada de muito diferente e extraordinário. Já que vocês estão insistindo, eu vou dar um braço... É que a gente não pode pegar, a gente pode pegar 1 ou 2 anos de uma gestão e transformar como um reflexo de todas as gestões do Internacional. Não falei nisso. Não, perfeito, eu sei disso aqui. O senso
comum leva a crer que essa diretoria está fazendo um trabalho maravilhoso. Essa diretoria está fazendo mais do mesmo, está colocando o Internacional, onde tem de estar sempre lutando por títulos. Agora está na hora de começar a conquistar os títulos. E eu não vejo você conquistando títulos contratando o Bruno Silva por 4 meses. A única coisa que eu acho que o Internacional está ainda falhando, e aí sempre na eterna comparação, e aí o Internacional pode até ser campeão esse ano, é muito possível, e o Grêmio não ser, mas eu estou falando de política agora, de futebol, tá? Ok. Para comparação. É que realmente, com a exceção do Nonato, eu estou falando de jogador firmado, né? É o único jogador firmado que o Internacional conseguiu revelar nos últimos... Que não é nem da base do Inter, né? Não, mas eu vou considerar que Mas o Inter vendeu o Iago, né? Não vamos esquecer. Não, ok, mas firmaram não. esse ano. Então, perfeito, mas então são 2. Eu acho que isso E, aliás, eu vou te dizer uma coisa. É a única, só um pouquinho, é o único item que eu acho que está falhando. Esse Jair que está no Atlético Mineiro... Vai estar jogando. Ah, mas faz muito tempo que o Jair foi Saiu excomungado quando do daqui, né? Internacional? Há muito tempo. Ele Muito rodou tempo. bastante. Ele tem 20... Eu acho que uns 26, 27. Não tem isso, não. Ele é um 25, jogador de 25, 23, Ele 24 jogou no máximo. Eu vi ele jogando, vocês vão lembrar disso, faz ou tempo não, que já tá? saiu do Inter, hein? No Sport Recife, contra o Grêmio, jogou uma enormidade. E eu disse assim, pô, esse é o jogador que o Grêmio tinha que contratar. Não sei se vem do Inter, não importa. Jogador Ele bom, veio do Inter, tá? Mas ele estava no Sport, tá? O Jair tá com 24. 24, foi o que eu então disse. eu estou enganado. Mas ele rodou. O que eu quero dizer é o seguinte, Mas é que ele jogou no Inter em não 2012. é agora que ele está jogando bem. Sim, Ele já vem jogando bem de umas 2, 3 temporadas. Mas a temporada com o Inter, o contrato com o Inter terminou há 2 anos, né? Sim. Não, isso eu 2017. nem sabia. Mas digo, a temporada dele no esporte foi muito boa. E ele e saiu- aí o ele Atlético saiu foi esperto, quando? foi lá e buscou o cara. Ele o cara saiu tá quando do Internacional? Acho que o último jogo dele com o Inter foi 2015, talvez. 2015, 2016. Isso aí. Eu nem lembrava Não, acho que dele no 2015. Acho que não chegou a jogar na Série B. Jogador bom, cara. Eu quero fazer uma Não, pergunta para da Série B vocês aí. A 2017. Série B foi 2017. Porque é isso que eu queria É, mas eu acho que o ano perguntar. da queda ele não jogou também. O pior ano do Internacional foi o ano da 16. da queda, 16. Quem é que foi campeão gaúcho em 2016? Foi o Inter. Foi Foi o Inter. Quer dizer, mesmo no pior ano, que significa porque caiu para a Série B do Brasileiro, o Inter foi campeão em 2016. Tá? A atual direção, com toda a belíssima campanha no Brasileiro do ano passado, com toda a campanha que vem fazendo este ano, ainda não conseguiu ganhar nenhum título, sequer um título gaúcho. Ah, te entendi o que tu quer Sequer dizer. um título entendi. gaúcho. Aí vai de encontro. Aí vai ao encontro do que o Thiago está o que o Thiago tá dizendo. Sabe? dizendo. Quer dizer, é mais do quer dizer, mesmo. nem isso. Não tem Com diferença. o orçamento Mas do- é que não acabou o ano, o Internacional Não, pode ser campeão da não, Copa do ainda Brasil. não acabou o ano e não acabou a gestão do Marcelo Medeiros de 4 anos, porque ele teve uma primeira gestão de 2 anos, onde não conseguiu vencer sequer a Série B, É isso aí. tá? Onde não venceu nenhum campeonato gaúcho nesses 2 anos, certo? E agora ele entra num novo mandato esse ano. A gente tem que levar em consideração o fato que dos últimos 3 anos, fora 2019, né, nós estamos falando aí... 2017 é atípico porque o Neo chegou um time completamente inesperado na final do Campeonato Gaúcho, mas nós estamos falando aí dos 3 melhores anos do maior rival da história do Inter, né? Só isso. Mas Que isso não pesa tinha, contra o mas Inter, que né? não tinha vencido o Campeonato Gaúcho porque estava com foco nessas outras em competições. 2016, inclusive. por exemplo, o Inter foi campeão gaúcho, o Grêmio não foi, mas o Grêmio foi campeão da Copa do Não, Brasil. tudo bem. Exatamente. Mas Então, o Grêmio veio a melhorar bem depois, né? Lá em setembro de 2016 o Grêmio mas veio a melhorar. então, É verdade. é pior ainda a situação, tá? Porque, como diz o Thiago, é mais do mesmo. E aí, não sei, Não, 2017, é mais do mesmo. em 2017 o Grêmio preservou na Libertadores pelo Eu Gauchão, né? sinceramente quero compreender de alguns colegas esse pacote envelopado que a gestão é as mil maravilhas. Eu não consigo enxergar tudo isso. Porque a gestão do Mas Internacional... ela é incomparável à gestão passada, Não, né? ok, Mas Diogo, é mas só- eu mas não é posso... incomparável. É só do ponto só. de vista do rebaixamento e Exatamente. da questão da honestidade. só pelo rebaixamento. Não, da honestidade das Ok, pessoas. mas é que Vamos Bavaresco- separar isso é aí. que Bavaresco- eu não Desculpa, po- eu não po- honestidade é obrigação. Eu não posso achar extraordinário o Inter com orçamento de 12 milhões nessa folha salarial mensal do grupo de jogadores, eu ficar achando extraordinário terceira campanha de campeonato brasileiro. Com esse orçamento, é óbvio que o Inter tem que fazer campanha nesse nível. É óbvio que o Inter tem que avançar em Copa do Brasil, é óbvio que o Inter tem que avançar em Libertadores da América, é óbvio que o Inter tem que estar batendo o título. Com o orçamento que tem, com o orçamento de 300 milhões por ano, tem que estar batendo o título. E daí entrega um envelope bonito, ó, maravilhosa a gestão, linda a gestão.
a gestão vem refletindo o que o Inter vem fazendo nos últimos anos. Tem fragilidades, assim como a gente vai criticar o Grêmio. Vamos combinar uma Deixa eu só enumerar algumas coisas. Só para pegar isso aí, tá? Esse pacote de endeusamento da atual gestão do Internacional, no meu entendimento, vem por duas razões exclusivas. A primeira delas, porque houve o rebaixamento em 2016 com a gestão anterior. Sim, comparação. E a segunda delas, porque houve por parte desta atual gestão, como nunca tinha havido anteriormente no Internacional, tá, uma investigação sobre a gestão anterior. Sim, levantaram o sobre tapete. A gestão anterior. Exatamente. Então, por isso é que vem esse endeusamento, como diz o Thiago, da atual gestão do Internacional. Como se fossem todos vestais agora nessa atual gestão internacional. Mas do ponto de vista da honestidade... Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo está no sentido de que, como fez um levantamento sobre todas as mazelas anteriores, então parece que essa diretoria do Internacional é a única reinante que aconteceu até hoje nos mais de 100 anos de história do clube. Não, entendi. Tem então fragilidades, isso tem que Rogério. ser desmistificado e a partir do próprio futebol. Só um pouquinho, deixa eu colocar. Isso aí vai cair por terra, Rogério, isso aí vai cair por terra, dá licença. Se por uma infelicidade o Internacional não ganhar um título esse ano, nenhum deles, vai cair por terra toda essa filosofia que a gente está discutindo aqui. São os resultados. Essa é a realidade. Sim, nessa cultura... Mas isso aí serve para qualquer clube. Não, mas é imbecil. Posso Olha aqui, ó. Imbecil. Não, tudo bem, eu não vou qualificar. Qual que é imbecil? Essa cultura de que se não ganha, não serve. Não é isso que está se falando. O que está se falando... Não, mas é que eu fico pensando, o torcedor do Inter assistindo o programa, ele não vai dormir. Não, mas se passar 2 anos e um clube da grandeza do Internacional, meu amigo, tem que ganhar alguma coisa, no mínimo, o Campeonato Gaúcho. Se passar 2 anos e não ganhar nada, tem que mudar tudo. Ou tu acha que tem que continuar? Então, aí vai ficar mais 2 anos, não ganhando nada, mais 2, e assim, multiplicando os 2 anos, então e eu a acho que torcida vai ficar então eu, por exemplo, à mercê de sofrimento. Eu, por exemplo, fosse torcedor do Barcelona, mandava o Messi embora, né? Porque faz 3 anos que o Barcelona não ganha a Liga dos Campeões. E não ganhou nada antes. E não ganhou nada antes. Não, mas é que nós estamos falando de agora, né, gente? E é uma figura diferenciada. Acabaram de dizer que o Inter é bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, isso aí também está na história. Ô, Diogo, não, mas aqui, nós estamos falando de gestão. O Inter está na semifinal da Copa do Brasil, na quarta final da Libertadores. Faz um campeonato razoável, mesmo com um time reserva. Mas a pergunta que eu faço pro tamanho do Inter, ele ser extraordinário ou não? Olha, porque o Inter vinha apresentando recentemente, está muito bom. A pergunta é diferente. Para o tamanho do Internacional, isso é extraordinário? Na minha visão, não. Não, extraordinário não. Mas então, Diogo, é isso que a gente está colocando. Desculpa, Thiago, mas eu acho que eu vou retificar. Acho que está errado. Pela grandeza do Internacional, com as dificuldades e ter chegado aonde o Internacional está disputando praticamente a semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Libertadores, pelas dificuldades todas, é um momento extraordinário. Eu não vejo que seja extraordinário. É um momento pela extraordinário. Grandeza do Agora, clube, se vai ganhar ou não, pela é outra grandeza, questão. pelo orçamento, pelo investimento na eterna comparação que eu vou estabelecer aqui, o Grêmio em 2007, o Grêmio subiu em 2005. Tá? Em 2006 ele foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro, o Inter foi 2º, se não me engano. Não, o Inter foi por aí. Quando subiu, agora quando Não, 2006. 2006 foi 2º. O Grêmio perdeu na última rodada. O Grêmio foi 3º, tá? E no ano seguinte o Grêmio foi para a final da Libertadores. Então não é inédito isso que o Inter está fazendo. E mais, a situação financeira do Grêmio era muito, mas muito pior que a do Inter. Não tem comparação, não tem paralelo. Bom, outra coisa, já que tem 2 fragilidades que o Internacional precisa superar, né? Ou algo mais do que elas. Há 1 ano que não ganha fora de casa o Campeonato Brasileiro. E há 1 ano que não ganha Grenal. Aliás, do ano passado para cá, de setembro para cá, não fez gol no Grêmio. O único gol que o Inter fez foi o Paulo Miranda que fez. Então, assim, ó, até essa situação, o Internacional ou ganha um título, como vocês disseram aqui, que é o que eu acho, que pode acontecer, porque tem uma chance muito grande. Já fez essa do Grenal, os últimos Grenais terminaram tudo empatado. Teve Não. o único o Grêmio foi de uma vitória de 1-0. Né? Mas mas do ano passado, sim, mas tudo bem. Mas ganhou do Brasileiro. Jogou 2 Grenais no final do Gauchão, não fez gol. Tá, mas o Quem Grêmio poderia também ter não fez Não, gol. não fez porque o jogador errou um pênalti. Tá, Quem teve perto de fazer o Inter não fez porque o Paulo Vitor salvou. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, são fragilidades que se Isso o é do Inter... jogo, né? Não, mas tudo bem, mas o que fica é estatístico. Lógico, a estatística, o Inter também perdeu gols no estádio
de Beira-Rio. O Paulo Vitor não foi escolhido o melhor da partida no estádio O de Beira-Rio. torcedor do Inter, por favor, não torça mais, né? Porque, olha, Não, o que eu estou dizendo, é que essas coisas ficam encobertas pelo resultado de campo. Não dá para tirar fora o resultado Por de campo, isso cara. que é- por o Inter tem isso que que ganhar é- o título. É isso. Por isso que e é- aí vai terminar o ano. Como é que tu visualiza, então, Eu, o se clube fosse- mais caro do país que não consegue estar onde o Inter tá? Tu tá falando do Flamengo? O Palmeiras e o Flamengo que não Não, conseguem o estar. Palmeiras foi campeão do ano passado, cara. Não, Do estamos Campeonato falando desse Brasileiro. ano, estamos falando agora. Não, é que Vocês o- querem não, rememorar o passado. Mas aí nós vamos puxar para a semana, então. Não, aí se nós tá vamos sendo isolar, aí, vai tu- ser a semana. Não, o que o pessoal tá Então é colocando- oficial, o torcedor do Aí Inter é não vá semana. mais no Beira-Rio. Não vá aí é mais. semana. tu sempre Não vá mais, censurando. não vá mais. Não, porque é inaceitável o que está acontecendo. Tá, deixa eu responder a tua pergunta. Só tem 2 times no Brasil que jogam todas as competições existentes. Eles se chamam Inter e Grêmio. E nós estamos diminuindo o Inter. Não Por tô causa da diminuindo. contratação do Bruno Silva. Não, mas isso aí não veio de mim. Eu não falei eu não mal estou da dizendo contratação do internacional. Bruno. Eu não tô Pelo dizendo amor de internacional. Deus. O que eu disse Primeiro- Bruno, primeiro só que- um pouquinho, para não, primeiro que deixar passar batido. Mas O Bruno não é só Silva Bruno, tem foi o outro. início de um debate que passou a ser gestão, inclusive, do futebol. É isso aí. Que diminuiu o Tá? Inter. É Não, isso aí. cara, não, velho. Ah, não? Não, posso Tá terminar? ruim o Inter tá na semifinal da Copa do Brasil. Tá ruim, tá nas quartas da Libertadores. Não, mas tá ruim. Mas estás falando em contratações, ô Diogo. Mas é que tá Porque tudo uma coisa- ruim. Por exemplo, quer ver uma coisa? A Eu tenho contratação uma é visão- ruim, tá eu- onde tá é ruim. Eu tenho uma visão Tudo em é ruim. relação, eu tenho uma Não, visão em relação pô. ao Nonato. Eu tenho uma visão, pela minha idade e pelo conhecimento, pelos anos que eu convivo com futebol, eu tenho uma avaliação em relação ao Nonato. Para mim, é um jogador regular, tá bom. Ponto. Eu não sei se é unanimidade. Eu acho que não. Até hoje eu nunca vi o Nonato. Já viu o Nonato fazer gol? Fez uma vitória fez. contra Chilipa, o... né? Cruzeiro. Mas Cruzeiro. quantas 3-0, né? unanimidades tem no futebol brasileiro? O Everton é unanimidade. O resto ninguém é unanimidade. Colher? No Brasil, só o Everton do Aliás, Grêmio é unanimidade. falar em Everton, isso oportuniza que eu quero colocar o assunto logo na sequência aqui, inclusive puxando. Só para não deixar puxando passar pro batido, eu vou Grêmio. encerrar da minha parte. Eu Sim. não falei que o Inter tá mal porque tá na semifinal, nem o que eu disse é que Não, mas precisa é ganhar um o título. que tá subentendido é que não tá bom. Não, mas eu não falei não é o isso. que tá Tu tá subentendido. botando... Eu não falei isso. Não foi dito que não é suficiente. Não, cara, eu disse que se terminar o ano sem ganhar nada, vai ser corneteado. Foi o que eu falei, só isso. Por causa dessa Então não tá estatística bom. que eu coloquei Então aqui. tá bom. Só isso. Aí o que vai ficar é o Muito ruim, bem. é o lado bom. Se tu tá 10 jogos sem ganhar, que nem o Grêmio tava, vou trazer pro Grêmio para falar de Grêmio, Sim. tava tudo bem. 10 jogos sem perder, perder, desculpa. sem perder. Sem perder. Aí tinha 3 empates consecutivos, Já mas tava pensou sem 10 sem perder. ganhar, tu não tava nem É. dormindo. Mas... Aí ficou, o que aconteceu agora? Tá 4 sem ganhar. Só ainda, do brasileiro. só em cima dessa discussão, eu falei da parte da gestão por parte da interação muito mais institucional, e por isso que eu bato tanto na tecla que eu enxergo o trabalho do Odair como muito bom no comando técnico do Internacional, porque mesmo com esses problemas em contratações aos borbotões ainda de gestão, que vem desde o começo do Fernando Carvalho no ano 2000 e se prossegue aqui no Internacional, passa por cima. ele segue fazendo um bom trabalho no Internacional e pegando essas peças e conseguindo fazer um bom time. Então, por isso que eu bato na tecla que o trabalho do Odair é muito bom, mas o trabalho institucional do Inter não é essa maravilha toda. O Diogo recebeu há pouco aí o nosso WhatsApp também, que eu ainda não decorei o número novo do WhatsApp, Diogo. Qual é o número? É 999-33-9894. Eu decorei, Olha lá, viu? 999-33-9894. Então você fica à disposição também com o nosso WhatsApp aí para mandar o recado aqui para o programa. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc e veja qual pacote turístico fica mais adequado para você. A questão do Everton
me suscita outra questão também, me perdoe a redundância. O Luan eu vi no jogo contra o Flamengo, me parece que... E por que eu faço essa correlação? Que daqui a pouco o Everton pode não ser vendido e passar um processo semelhante ao do Luan, o que eu não acredito. Eu acho que são cabeças, né, são personalidades diferentes, mas enfim. Eu acho que o Luan não tem mais jeito no Grêmio, apesar de ser o grande jogador que ele é. Tá? Acho que o Luan, o Diogo Rossi... Vai ser uma noite dura para dormir hoje. O Diogo Rossi ele não debate o argumento, ele dá uma risada para desqualificar o debatedor. Mas isso aí é normal também é normal em debate, principalmente na política. O que eu digo do Luan é que eu não vejo o Luan mais com... ele possa recuperar dentro do Grêmio um entusiasmo de jogar. Não estou pondo em dúvida a qualidade técnica do Luan. Eu vou dizer uma coisa para te Eu acho que ele precisa de novos ares. O Luan, não sei. Bom, o que vai acontecer com o Luan, não sei. Não sou Bidu também. O que vai acontecer com o Grêmio também, não sei. Mas eu quero falar assim, ó, eu noto uma diferença muito grande do Luan quando ele é chamado a jogar no time, digamos, principal do Grêmio e quando ele entra no jogo dos reservas. Mesmo quando ele sai jogando. Isso é uma observação minha, talvez um olhar gremista, pode ser. Mas por que isso? Mas eu estou tentando abstrair essa questão e para ter um olhar... Tá, mas por que isso? Não sei, tem que perguntar para ele. Mas é visível. Por exemplo, vou fazer algumas comparações. Todos são assim. Não, talvez seja. Por exemplo, Grêmio e Libertad. O Grêmio com 10, entendeu? O Grêmio foi totalmente outro depois que houve as mudanças, entrada do Luan e do Tardelli. Mesma coisa no jogo contra o Tardelli não, estou falando exclusivamente do Luan. Mas tudo bem, botei o Tardelli de contrabando, não tem problema. Contra a Chape, mesmo o time titular do Grêmio, jogando muito mal, defensivamente principalmente, criou muito na frente, mas se expondo. O Luan entrou, ele mudou a cara do jogo, o Grêmio estava entregue ali, perdendo o jogo em casa e sem nenhuma reação. Eu estava assistindo o jogo, eu não vi assim, ó, nenhuma possibilidade, talvez nem vontade. Estava mais perto do quarto da Chapecoense do que o empate do Grêmio. E aí, depois que o Luan entrou, e comentávamos aqui antes de entrar no programa, eu e o Thiago, eu fiz a frase, não sei se o Thiago concorda, se tivesse mais 5 minutos, do jeito que o Grêmio estava jogando, o Grêmio ia fazer o gol da vitória. Assim como teve o pênalti que foi desdado, né, pelo juiz. Mas eu digo assim, o Grêmio produziu, teve bola na trave, depois da entrada do Luan. Aí tu compara com o Luan contra o Flamengo, eu concordo totalmente contigo. Foi uma caricatura. Mas por quê? Todos foram, né? Na verdade, é isso que eu ia dizer. O Everton aí entrou, não foi uma caricatura. O Everton foi uma caricatura. Mas ele nem tocou muito na bola. O Everton entrou aqui em Porto Alegre contra o Vasco, foi uma caricatura de Everton também. Entrou para ajudar a virar e quem ajuda a virar é o Luan, que já estava em campo. Né? Então, eu acho que no time reserva é natural. Vocês acham, então, acontece isso no Inter, acontece no Palmeiras. Vocês acham que o Luan, então, está ótimo? Não. Eu vou te dizer o Luan nunca foi de escolher jogo para jogar. Eu sempre disse várias vezes, o telespectador que nos acompanha em outros momentos... Como escolher jogo para jogar? Calma. Se ele está fazendo isso que eu estou dizendo, que eu sinto, é como se ele estivesse escolhendo um jogo para jogar. Esse aqui eu não vou dar muita bola. Ele nunca... Isso eu estou dizendo. Eu não acredito nisso. Sinceramente, não. E o Luan sempre foi o cara fominha. Eu volto a dizer, eu não sou pai, eu quero ser pai. E será. E quando eu for pai, eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou dar um castigo pro meu filho como esse que o Renato deu pro Luan. Não, mas pare um pouquinho. Porque assim, ó, o Tardelli fez o que fez e joga. O André não faz o que tem que fazer e joga. O Maicon destruiu o Grêmio contra a Chapecoense aqui em Porto Alegre, não jogou nada de novo e joga. Tá, mas você não pode comparar... O Jean-Pierre não consegue passar do nível 6 dele e joga. Não tem o Diogo... o Jean-Pierre lá, só um pouquinho. O Jean-Pierre lá contra o Libertad olha aqui, ó. tudo bem, cara. Tá. O jogo de lá. Só um pouquinho. Vamos separar a relação profissional do Renato com o Luan. Não tem nenhuma relação com paternidade. Tô falando de castigo. Uma coisa
tá? É você Rogério, ter tô falando de o castigo, filho... Rogério, entenda, por favor. Mas não tem nada a ver. Não, É que tu não quer entender. Uma coisa... Tu tá por destituir. Não tô... Tu já diminuiu antes o meu não debate, é isso aí. agora tá diminuindo de novo. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, Luan e Renato é uma relação profissional. É uma relação profissional. E o profissional que não bota outro para jogar por birra. Não tem uma aproximação de paternidade. O Luan não joga por birra do Renato. Todo mundo sabe que é por birra. O Renato se caracterizou como um bom treinador, um grande treinador. Graças ao Luan. Sempre com aquele intuito, com aquela filosofia de que ele sempre foi pai dos jogadores e tal. Mas vem cá, o jogador, que é um baita de um jogador, o Luan, jogou na seleção, foi melhor em 2017 na Libertadores, saiu bem. Depois que não foi convocado para a seleção brasileira, eu acredito que ele deva ter caiu em função do futebol, em função de uma lesão que ele teve, mas ele se recuperou a tempo. Teve uns problemas extra-campo aí que não seria interessante nominar ou comentar qualquer coisa, mas eu acho que aí teria que entrar o Renato na parada, porque o Renato, ele sempre se exibiu dizendo que quem cuida dos jogadores é ele é o pai de jogadores e tal. Mas vem cá, por que ele não tem essa paternidade carinhosa, amigável, próxima com o Luan, no sentido para que o Luan voltasse a jogar extraordinariamente o futebol que ele sempre soube jogar? Engraçado, mas esse 1 milhão que o Renato ganha, ele ganha por causa do Luan. Eu vejo que o grande ponto, e daí eu concordo plenamente com o Diogo, é que ali naquele momento que o Luan perde a titularidade e toma, entre aspas, o castigo, é algo desproporcional pelo rendimento do Luan, mas pelo rendimento completo do Grêmio. Não era apenas o Luan naquele momento que não estava jogando bem. Era o time do Grêmio num conjunto geral, que não estava jogando bem. Não, mas é que teve outros... Ok, não, eu sei que teve outros fatores, Paparassa, não tô retirando esse fato. O Michael jogar mal, por exemplo, como disse o Diogo, que é verdade que jogou mal contra a Chapecoense, ele não jogou mal por uma questão... Ele jogou mal por um... Ele jogou mal, mas não tinha outros fatores. Mas vamos lá, teve um cara no Grêmio que olhou pra cara do presidente do clube e disse que não queria mais jogar e tá sempre jogando. É inaceitável uma coisa dessa. E aí o Luan tá pagando até agora por uma coisa que supostamente ele fez. Não, mas quem é que disse que ele tá pagando até agora? Ele tá jogando, cara. Quanto que ele tá jogando? Ele jogou contra o Flamengo. Aquele jogo que ninguém quer jogar? O jogo que ninguém quer jogar contra a Chapecoense, ele jogou? O Luan não jogou contra o Bahia? O Luan não jogou contra o Libertad? Vocês estão vendo o Luan motivado? Vocês estão vendo o Luan super motivado? Quando ele entra nos jogos valendo, foi o que eu falei. Eu vejo. Quando ele entra nos jogos valendo, cara, contra a Chapecoense... Luan salvou o Grêmio de uma derrota contra a Chapecoense. Exatamente. Não, e os jogos que eu citei também. Ele fez... O Luan salvou o Grêmio de uma derrota pro Vasco em casa. É engraçado, o Luan não ganha nenhum mérito, nunca. E é isso que eu ia falar, desse ponto desproporcional, porque o Tardelli fez o que fez, a gente sabe, o Tardelli fez beicinho, ficou bravo com o Renato, não queria treinar, saiu de 2 jogos, ele acabou de sair de um. Por conta... Não, mas eu tô falando ele por conta própria, decidiu que não ia jogar um jogo e o outro, o Renato que decidiu, então não tá Chega, bem, né? Então não joga esse jogo também. E voltou normalmente e é um jogador que é benquista e pode ser até titular agora no jogo contra Olha aqui, ó, a equipe do Fluminense. E o Luan, por tudo que fez, por todas as conquistas, teve problemas extracampo, e daí não cabe aqui mencionar, mas daí ainda segue sendo cobrado e não tem o mesmo carinho que o Renato tem com o Diego Tardelli. O Felipe Augusto Maranguelo diz o seguinte aqui, ó, Luan agora precisa de sequência, deixa jogar 7 partidas com o time titular e daí sim decide a vida do jogador. Perfeito. Esse entra e sai, time reserva, etc., só ajuda a desmotivar o jogador, que já perdeu muito espaço, inclusive junto à torcida. Mas ele só vai fazer isso, ele não vai queimar o Jean-Pierre também, que é um jogador... Se tu tira o jogador... É uma coisa que tem que avaliar. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acabei de dizer aqui pro Diogo, na minha opinião, o jogo lá do Libertad jogou demais o Jean-Pierre. Eu achei um dos principais jogadores. Pode ser que eu esteja olhando errado. Mas isso é uma avaliação que vai variar de analista para analista também. Mas eu digo assim, na hora de tu decidir se tu vai colocar o Luan, para tu colocar o Luan, tu tem que tirar alguém. Não, tudo bem. Poderia ser o André, tudo bem. Não sei. Ok, mas pode ser isso que o Maranguelo está dizendo aqui. Não, eu particularmente vejo que seria muito melhor para o Luan, tá, que ele fosse para um outro clube. Sim, eu concordo. Tá? Que ele tivesse essa motivação extra, né,
de novos ares, de nova remuneração, de nova parceria, de novo treinador. Acho que seria bom para ele. Claro. E o Ronaldo Jardim está dizendo... O Luan tem uma característica que me chama a atenção, diferente de muitos atacantes. Daqueles atacantes que jogam atrás dos volantes e sai com a bola de trás, Rogério, com alta categoria, com passes unilaterais, com tranquilidade, com visão de jogo. É um jogador que joga e enxerga as 4 linhas do gramado. Depois ele tem uma bola parada, para vocês terem uma ideia. Sem jogar, ele é o cara que mais deu assistência. Estou errado? Agora o Jean-Pierre também tem uma bola parada muito boa. Muito boa também. Olha aqui, ó, eu vou rapidamente trazer a mensagem do Banrisul, lembrando que hoje a rainha Hortência do basquete é a palestrante em Cachoeirinha, né, no Sesc em Cachoeirinha, do projeto Conexão de Ideias. Então entre no site do Sesc, sesc-rs.com.br e veja se ainda tem ingressos aí para a palestra de hoje da Hortência em Cachoeirinha. Mensagem do Banrisul e eu volto em seguida aqui para enfocar um comentário do Ronaldo Jardim que, olha, não sei não. Já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, olha aqui, o Ronaldo Jardim ele diz aqui, ó, há um mês atrás fiz um comentário sobre o jogador Luan sendo o mesmo estar sendo boicotado de fazer gol. E depois do último pênalti não cobrado por Luan, ficou mais escancarado. Se o mesmo fizesse o gol, superaria o Renato na história do Grêmio. Não, é simples o motivo pelo qual ele não bateu contra o Flamengo. Ele treinaram Luciano, Galhardo e Luan. Eu estava no treino. O Luan não acertou nenhum, o Galhardo acertou todos e o Luciano perdeu 2. Então isso aí tem que ficar muito claro, porque senão pode parecer que o Renato está fazendo essa picuinha. E o Luan vai bater o Renato, é inevitável. Muito... Vai bater e vai passar alguns ainda. Se deixar ele jogar, né? Mas vai, cara. Isso não é. Quem conhece o Renato sabe que isso não é da personalidade e do caráter do Ronaldo, do Renato, o Ronaldo. Tá? Então... E dá voto de confiança para o jogador, tanto é que nessas partidas aí subsequentes, nesses últimos aí, ele tem atuado quase em todos os jogos, o Luan. Tem entrado. A única coisa que eu peço, e aí é pro Renato, porque ele é o treinador do Grêmio, é que a coisa não aperte e ele chame o Luan. Mas é o que vai acontecer. Só que daí não é justo, né? Mesmo que não aperte. Posso te dizer uma coisa, o que eu acho? Eu acho até que... quando aperta, todo mundo chama o Luan. Não, mas por exemplo, teve jogos que entrou o Tardelli e não entrou o Luan. Mas aí tem que chamar. Sim, ele é um jogador diferenciado, tem que chamar. E por que no filezinho da barbada ele não joga? Mas qual é o filé da barbada? Chapecoense era uma barbada, dava pra ter testado ele. Em Porto Alegre. Testado no... O Grêmio praticamente classificado contra o Libertad fora de casa, dava pra ter testado. Mas aí é o time titular do Renato. Então, o Renato escala se ele é o melhor jogador do elenco do Grêmio, ele tem que ser testado. Não é que seja o melhor, aí é uma outra avaliação. O treinador, no momento, não acha que ele seja isso. Bom, mas que é um jogador que tem qualidades que pode. O treinador que é por causa dele, né? Eu ainda acho. Tu acha que o Renato não tem mérito nessas conquistas? As conquistas foram só do Luan? Eu acho que ele tem grandes méritos, especialmente pela qualidade dos jogadores que ele tinha, entre eles o Luan. Mas ele não ganhou só por isso, né? E eu acho que o Luan, na minha ótica... O Renato tem todos os méritos dessa conquista. Mas 2 jogos fundamentais de uma conquista, o Luan decidiu sozinho pra ele. Mas sempre tem um jogador que decide, cara. Tudo bem. Teve jogo que o Barros decidiu com uma acusada. É o mínimo do mérito. O Grêmio só chegou... O Grêmio chegou na Libertadores, chegou aquele jogo com o Botafogo sem Luan, cara. O Luan, a gente pode pegar... muito mais depois. Olha, a gente pode... Eu sou defensor do Luan. A gente pode pegar o outro lado. O Luan só teve a oportunidade de brilhar lá em Lanús graças ao Cícero e o Jael. Viu como são as coisas? E graças ao Barros que fez o gol contra o Botafogo, aqueles 2 jogos que o Luan não jogou, porque estava machucado. Mas claro, o Grêmio era Luan dependente. O Grêmio era Luan dependente. Agora ele não é mais, mas em compensação, o Grêmio não é mais o mesmo Grêmio também. Mas pode ser que as coisas estejam intercaladas. Eu entendo ainda que o Luan não está 100%
fisicamente bom para estar jogando. Eu ainda entendo que falta ainda um percentual para ele chegar, tá bem, tá nos cascos. Eu não tenho informação para discordar de ti. Mas já era tempo, né? Não, mas talvez, sei lá. Porque sempre um problema é outro, porque se o Renato não coloca o jogador como titular em todos os jogos subsequentes, é porque existem razões para tal. Não, ele é eu uma acho que a técnica. preparação física, não, aí não entra a questão extra-campo, mas me parece que tem alguma coisa. A única coisa que eu quero acho lembrar que é fundamental essa questão da preparação física. Talvez preparadores físicos, que são avaliadores dessas questões, possam dizer. Nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer mais uma vez a presença do Avelini conosco aqui. Venha sempre, não apenas para trazer, né, a edição recente da revista Gol, né, participar conosco mais vezes. E, como diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira aqui no comentário que ele faz, o programa de vocês é top por ter opiniões diferentes. Fica legal assim, cada um com suas convicções. Eu quero muito 10. Quero dizer que, é isso aí. Quero dizer com franqueza que o meu filho que mora na Austrália, quase todos os dias assiste o teu programa lá. E lá é madruga, né? E lá é 10 horas da manhã, ou melhor, não. Não, lá é 12 horas de diferença. 12 horas de diferença. É 1 hora. É 1 hora. Da manhã, 1 hora da manhã. E assiste os jogos e assiste os debates. Meu nome dele? Aqui. Marcelo. Abraço para o Marcelo. Quero mandar um abraço para o Lettieri, que também está na Austrália lá. Meu ex-companheiro das divisões de base do Internacional, grande atacante, o Lettieri. Lembro dele. Jogou no Cruzeiro, depois jogou fora do Brasil também. Então, para o Marcelo, filho do Avelini, e para o Lettieri, que nos acompanham lá na Austrália, um abraço também. Lá, ele é treinador? O Lettieri não. O Lettieri não. Abandonou o futebol, parou, se aposentou. Então. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte, que tem a apresentação do Paulo Brito. Tá certo? Até amanhã. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.